Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios, advogada especialista no direito da saúde e no direito das crianças com deficiência, principalmente da causa autista. Hoje eu trouxe aqui uma profissional de uma área que ainda não tinha vindo aqui falar com a gente sobre isso. Ela é musicoterapeuta, ela é cantora, ela é coordenadora do Te Aproxega, ela é presidente da Associação de Musicoterapia do Rio Grande do Sul. Ela é a Grazi Pires. Oi, tudo bem? Oi, Grazi. Obrigada por tu ter aceitado o meu convite. Fiquei muito feliz. Como eu falei, até hoje a gente não tinha tido, uma musicoterapeuta aqui com a gente para explicar sobre essa profissão que é tão bonita, né? E exerce um papel tão importante no desenvolvimento, né, das crianças. Então, muito obrigada de verdade por estar aqui, por nos explicar um pouquinho e compartilhar a tua história. Obrigada, eu que agradeço, né? Em meu nome, em nome dos colegas da nossa Associação de Musicoterapia, né? É sempre importante a gente ter espaços para poder falar da nossa profissão, que é relativamente jovem, né, no Brasil e recém-regulamentada, então a gente está buscando sempre espaço para poder falar da nossa profissão. Sim, ela foi regulamentada agora, no passado, né? Em abril. Super recente. Mas ela é uma graduação, né? Isso. Feita na faculdade. E ainda não tinha, então, a regulamentação. Isso, porque até a regulamentação a gente tinha a graduação e a pós-graduação. Então, agora a gente está em processo de transição. Então, a partir de abril de 2026, daí somente graduação mesmo para ser musicoterapeuta. Ai, legal. Conta um pouquinho pra gente, então, o que é, de fato, a musicoterapia, como é que ela atua. Então, a musicoterapia é uma terapia que utiliza, né, de todos os elementos do que a gente entende como música. Então, eu sempre brinco que as pessoas imaginam que a gente vai colocar a pessoa num divã e vai cantar para elas e elas vão ficar relaxadas e que legal, né? A musicoterapia, mas não é bem assim que funciona, né? O musicoterapeuta, ele se vale tanto da música estruturada, que é essa que a gente conhece, ou a que toca no rádio, que a gente cantarola em casa, mas também de todos os elementos que compõem a música de forma isolada. Então, eu posso trabalhar com o paciente, dependendo dos objetivos, só com ritmo, posso trabalhar só com voz, só com sons vocais, posso trabalhar só com harmonia, e aí entra o violão, o piano, né? Que são instrumentos que a gente faz acordes, assim, mais complexos. Posso trabalhar só com melodia, que aí entra os instrumentos melódicos, tipo flauta, gaita, ou até mesmo violão e piano, que também são melódicos e harmônicos, né? Então, tem várias formas da gente explorar essa musicalidade do nosso paciente com a nossa musicalidade do musicoterapeuta, né? E aí com técnicas específicas de acordo com o objetivo que a gente tem com aquela criança, jovem, adulto, né? Não precisa necessariamente ser uma pessoa neurodivergente para se beneficiar da musicoterapia, né? Mas acaba que, por também não sermos tantos profissionais assim, quem acaba se envolvendo acaba atendendo, né, pessoas neurodivergentes, mas ela é indicada para todas as pessoas que acham que podem se beneficiar da musicoterapia, né? E a gente pode atender individualmente ou em grupos também, né? Então, como a música por si só ela já é algo que une as pessoas, né? Então, a gente acaba utilizando também nas terapias de grupo para trabalhar habilidades sociais, comunicação, enfim. Então, é bem, bem rica para se explorar. E ela hoje vem sendo muito utilizada dentro das crianças com TEA, né? Hoje, eu trabalho lá no escritório e eu recebo os laudos e muitos laudos têm ali a indicação médica da musicoterapia. Isso. De que forma, o que de fato ela faz com essas crianças que pode ajudar elas? Sim. Então, assim, a indicação da musicoterapia ela vem crescendo porque também vem crescendo a questão das pesquisas, né? Com o avanço da tecnologia, nas neurociências, então a gente pode também criar mais evidências da musicoterapia dentro do cérebro das pessoas com autismo. Então, uma evidência que eu gosto muito de trazer, eu trabalho especificamente com crianças com autismo, né? A maioria dos meus são pequenos, não verbais, né? Então, por exemplo, eles têm muita dificuldade de imitação, que é um pré-requisito para a fala, né? Então, uma criança que não consegue olhar, que não consegue sustentar um olhar e que não consegue imitar, vai ter mais dificuldade de desenvolver a fala. Quando entra a música, através da musicoterapia, os neurônios espelhos, que são aqueles responsáveis por nos ajudar a imitar, eles funcionam quase como num cérebro de uma criança típica. Então, é uma das
conquistas que a gente tem com a musicoterapia, que é a habilidade de imitação, que parece uma coisa muito simples, mas que é a base para a gente desenvolver. Geralmente, a maioria dos pais que chegam para mim, a meta é, gostaria que ele falasse. Né? E também, muitas vezes, os pais só buscam investigar o diagnóstico porque não fala. Então, geralmente, é o sintoma mais gritante, digamos assim, que faz com que os pais, opa, está com 3 anos, está com 4, não fala, fala uma palavrinha, ou falava e parou de falar. Né? Então, geralmente, vem para a fala, e aí eles pensam assim, bom, a música talvez possa ajudar na fala, mas não entendem muito bem como isso se processa, né? Mas é dentro do cérebro mesmo. Então, o cérebro ele responde aos estímulos musicais diferente de outros estímulos. Então, geralmente, a gente brinca que a musicoterapia é a abertura de canais de comunicação. Né? Por quê? Porque a música, dentro do cérebro, ela atua em todas as regiões ao mesmo tempo. Então, quando eu estou trabalhando o ritmo, quando eu estou trabalhando a melodia, quando eu estou trabalhando a harmonia, quando eu estou cantando com o meu paciente, cada área do cérebro está sendo estimulada ao mesmo tempo. Então, eu costumo dizer assim para os pais que quando a música entra, é como se fosse um véu passando por cima daquele cérebro que está cheio de estímulos, pegando tudo um pouquinho, tentando, né, assimilar. Então, a música chega e ela consegue fazer com que esse cérebro consiga se atentar aos estímulos de uma forma mais efetiva. Né? Então, a gente trabalha sempre em equipe multidisciplinar. Né? O musicoterapeuta ele sempre é parte das equipes que atendem, e a gente faz parceria com os colegas. Eu, particularmente, faço muita parceria com as fonos, com os TOs e com os psicos para trabalhar a musicoterapia. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, sei lá, que tem uma questão de mobilidade fina, não consegue ter pinça, não consegue ter força nas mãos, a gente entra com trabalho com baquetas e outros instrumentos que ele tem que fazer esse movimento para ajudar o TO. Eu tenho pacientes que não falam, não produzem alguns sons, né, mas eles cantam. Então, boa parte dos meus pacientes não falam, mas cantam. Então, a gente utiliza essa possibilidade de cantar alguns sons diferentes para trabalhar a motricidade, oral e outras habilidades que eles precisam, que a fono precisa desenvolver. Então, a gente vai trabalhando sempre em parceria. Então, o nosso foco não é musical. Então, não é que uma criança na musicoterapia vai aprender um instrumento. Se ela aprender, tá lindo, maravilhoso. O musicoterapeuta vai ficar no céu, a família vai amar e vai dar tudo certo. Uhum. Mas não é o objetivo primordial. Então, diferente de uma aula de música, que tu vai lá para aprender a cantar, aprender a tocar um instrumento. Na musicoterapia, não. O paciente escolhe a forma como ele quer se expressar, e tem alguns que nem o instrumento não utilizam, às vezes não toleram, né? Tem hipersensibilidade, aí não toleram alguns sons, enfim. Alguns têm hipersensibilidade no dia a dia, na sociedade, mas chega na sessão de musicoterapia e toca, e assim o pai diz, meu Deus, em casa, qualquer barulhinho, ele se assusta, e aqui não. Por quê? Porque a música ela é estruturada. E aí que entra o papel do musicoterapeuta. A gente sabe como utilizar a música para organizar aquela criança e dar segurança para ela. Né? Então, porque às vezes a gente tem a ideia de que a música por si só é sempre boa. Mas não é bem assim. A música ela pode ser utilizada para desorganizar uma pessoa, né, e para fazer até uma pessoa entrar em crise. Então, por isso que é importante também o papel do musicoterapeuta. Sim, ele vai fazendo esse trabalho em conjunto, e eu acho que, na verdade, todos os profissionais que vieram aqui, né, até hoje, falam isso, da importância do trabalho em equipe, né? Porque é justamente olhar para aquele indivíduo dentro daquela dificuldade única que ele tem, e dentro da equipe, talvez encontrar qual vai ser o profissional que vai conseguir ajudar dentro, talvez, daquela dificuldade específica, né? Exatamente. Porque na verdade, um vai complementando o trabalho do outro e reforçando o trabalho do outro. Né? Então, o segredo para o sucesso do tratamento do TEA é constância e persistência. Não tem outra forma. Né? Então, essa questão de tantas horas de terapia, sim, é porque a gente precisa de constância, né? Todo mundo fazendo. Então, a gente coloca uma meta em comum com aquele paciente, todo mundo dentro da sua área, dentro das suas estratégias, com as suas ferramentas, as suas possibilidades, vai estar reforçando o mesmo objetivo, e aí a criança vai caminhar, né? A gente percebe isso muito, né? Por exemplo, como a gente teve ali, fala da pandemia, que começou o programa e tal, na pandemia, com a maioria dos pacientes parando, né, com as suas terapias, a gente teve alguns que tiveram algumas regressões importantes, né? Claro, depende também do nível do suporte que a criança está, enfim, né? Mas quando dá uma pausa, não programada principalmente, né? Diferente de umas férias que a gente programa com a família, que vai parar, se organiza, dá previsibilidade, é importante que pare, né? É diferente quando acontece alguma coisa assim, às vezes algum tem essas regressões porque para com tudo imediatamente, com todos os estímulos,
estímulos, sem uma programação, né? E aí, infelizmente, algumas crianças vão ter regredir. regressão. Eu vejo casos, a gente falou muito da enchente, né? Na verdade, o programa começou da enchente, não da pandemia. Isso, eu falei pandemia. Não, é que a gente confunde, eu falo a pandemia também. do Sul, né? É verdade. Sim. E na enchente aconteceu muito isso, né? As crianças, elas foram tiradas do seu lar, muitas vezes, né? Que é o ambiente ali mais confortável. Aí pararam as terapias, parou a escola e foi uma situação, assim, muito séria que a gente viu dentro disso, com muitas crianças com muitos prejuízos, né? Fora o contexto todo, de todo mundo com medo, né? Com aquela ansiedade de não saber o que viria, né? Quando voltaria para casa, medo da chuva, né? É muito doido, porque hoje de manhã eu estava indo para o salão e aí teve uma chuva muito forte. E assim, é impressionante o quanto a chuva hoje ela nos dá uma sensação ruim, né? E a gente tem que aprender a mudar. E aí eu olhei, assim, eu sou cristã, eu disse, não, Deus, tá certo, tem que chover, a gente tem que mudar isso, a gente tem que ver que a chuva ela é abençoada, na verdade ela é necessária, mas ficou um sentimento ruim da chuva, né? Ficou. Eu tenho alguns pacientes que são mais verbalizados, oralizados, que trouxeram muito, sabe? A gente teve que ressignificar muito. A gente tem um instrumento chamado pau de chuva, que é um instrumento que a gente vai usando chocalho, assim, que ele é indígena, e vai fazendo o barulhinho da chuva. Então a gente usou muito, né, com eles para ressignificar a chuva, né? Falar sobre esse medo da chuva, cantar esse medo da chuva, né? A gente tem várias canções que trazem, né, a chuva, então alguns precisaram desse trabalho, assim, para ressignificar mesmo esse medo da chuva, né? Porque foi os que não foram diretamente atingidos, que, por exemplo, eu atendo Porto Alegre, atendo Novo Hamburgo. Os de Novo Hamburgo, a maioria não foi diretamente atingida, mas tiveram que receber pessoas nas suas casas, mudar toda a sua rotina, né? A televisão 24 horas falando só da enchente, então não tinha como eles não perceberem, né? Então, e aqui em Porto Alegre, eu atendi no abrigo do Colo de Mãe, né? Então, as crianças ali diretamente atingidas, né, acampadas no espaço, né, então podendo dar aquele acolhimento máximo que as gurias puderam, né, para transformar aquele momento, pelo menos para as crianças, trazer um lúdico e tal, né. Então essas experiências assim que ressignificando aqueles momentos, para que também eles não levassem só memórias ruins, né, daquele acontecimento, que pudessem também, olha, aconteceu tudo isso, mas eu conheci isso, eu pude ter acesso a um tratamento que eu não tinha antes, então, né, poder deixar algum legado, assim, porque foi pesado, né? E isso foi muito forte, assim, porque eu, por exemplo, eu ajudava as famílias, né? Iam chegando demandas de famílias atípicas. Um menino que tem um hiperfoco em Mario, um menino que tem hiperfoco em dinossauro. Aí a gente saía à caça, né? Dos... Tinha perdido esses brinquedos, suporte, tudo, né? E a gente ajudou bastante em diagnóstico, indo nos abrigos e ajudando, enfim. E foi ali que a gente percebeu também, e que dali veio também a ideia aqui do podcast. Aí a gente foi percebendo a desinformação de muitas famílias, né? Que eu imagino que vocês tenham vislumbrado muito isso lá no Colo. Que era famílias que não tinham noção, né? Que podiam ter uma intervenção, que eram famílias que estavam preocupadas com o medicamento e era, meu filho é autista, ele precisa de uma risperidona, mas ele tá aguardando alguma fila de SUS, enfim, para ter alguma intervenção. Não, ele é autista. Como se ser autista não tivesse o que fazer, né? E isso eu vi muito. E isso foi talvez uma das coisas que mais me chocou. E eu disse, não, eu preciso falar, né? Eu preciso que as pessoas entendam as coisas que existem, né? O que tá ali. E para as famílias que já têm mais informação, se sentirem também de alguma forma mais abraçadas, aprenderem alguma coisa, né? Sim, e compartilhar, né? Na verdade, o nosso projeto Te Aproxega também nasce dessa ideia, né? A musicoterapia, eu me formo na musicoterapia, a minha faculdade privada, a gente tem 7 graduações no Brasil que formam musicoterapeutas. Tinha algumas pós, né? Até agora, esse momento, acho que já estão encerradas as pós, em função da regulamentação. Então, a gente tinha 7 graduações no Brasil inteiro. Então, no Rio Grande do Sul, só uma em São Leopoldo, né? Então, o pessoal vinha, se formava
e voltava para suas cidades, então a gente ficava meio isolado. A minha formação, por ser uma universidade, uma faculdade privada também, ainda com uma visão muito mais elitista, né? Então uma formação com alto investimento e depois também para as pessoas acessarem com alto investimento. E eu pensava, cara, mas não é possível que as pessoas não podem pagar, não vai ter acesso à musicoterapia, não vai conhecer, né? Como é que a gente faz isso? Então, eu conheço a Carol, que é a criadora da metodologia do Uma Sinfonia Diferente, que é de Brasília. Carol, em 2015, eu ainda estudante, a gente tinha trazido a Carol para o Rio Grande do Sul para fazer um workshop sobre a metodologia do Sinfonia, que era esse projeto de atender crianças em grupo, trabalhar comunicação, linguagem e tal. E aí, em 2019, a gente consegue realizar o primeiro aqui no Rio Grande do Sul. Então, estamos indo para 7 anos de projeto, né? É um projeto social para famílias de baixa renda, de vulnerabilidade social. A gente atende, em média, 50 famílias por ano, né, no projeto. E é um projeto que visa o grupo, as habilidades sociais, e visa também que eles possam ter protagonismo no palco, né, como performers. Né? Mas o projeto começou lá, há 7 anos atrás, como sinfonia, eles bem pequenininhos, 7 aninhos, 5 aninhos. Hoje a gente passou 7 anos, então tem crianças que já estão com a gente há 7 anos. Né? Então a gente faz essa transformação, vira ter a Prochega, para crescer junto com eles. Né? Então hoje a gente já não foca mais em habilidades sociais, comunicação e linguagem, como era no início, quando eles eram bem pequenos. E agora a gente passa a focar realmente num grupo artístico de pessoas com autismo. Né? Então a gente entra nessa nova fase, 80% são os mesmos participantes. Cada ano a gente abre um pouquinho de vagas novas, porque o pessoal também quer trabalhar, quer, né, fazer parte do projeto. Mas a gente, por ser independentes, né? Então a gente busca recursos de editais, de cultura, enfim, que somos eu e a Degiane, as pretas das Pretas Produções, que é a nossa produtora, né? Que organizamos e coordenamos o projeto. Então, a gente acaba ficando limitada também de atender muito mais pessoas, porque todo mundo é voluntário. Né? Então, a gente tem 10 terapeutas voluntários no projeto, tem 40 voluntários participando como coterapeutas, todo ano, ensaios, sessões semanais, né? E sempre contando com parceiros. Né? Mas o objetivo era essas famílias que nem sabiam da existência da musicoterapia. Né? Ou, quando sabe, sempre acha que é algo muito distante para eles. Ah, pois tem, mas né, não tenho grana, e como é que eu vou acessar? Apesar da musicoterapia estar no SUS, a gente tem poucos profissionais atuantes, porque somos poucos e poucos atuam no sistema público, né? A maioria atua no sistema privado. Então, sabe, todo esse contexto, assim. Então, a forma que eu imaginei, assim, enquanto estudante ainda, e depois como profissional, de trazer, dar mais acesso às famílias, sabendo da potência que a musicoterapia tem, né, com as pessoas com autismo, foi a gente, então, coordenar, então, na época, trazer o Sinfonia e agora seguir o caminho como ter a Prochega e ajudando essas famílias. Olha, que legal, que trabalho bonito, né? Tu vinha falando há pouco sobre a questão da potência, né, que a musicoterapia ela pode desempenhar com as crianças autistas. Alguns episódios atrás, até a gente vinha conversando sobre isso antes, eu trouxe uma judoca, né, que ela tem uma menina especial. E aí ela era judoca profissional, era treinadora de atletas profissionais. E aí, quando a filha dela, primeiro tinha sido diagnosticada com autismo, depois verificaram que era síndrome de Rett, que não era autismo. E aí ela queria muito que a filha dela fizesse algum tipo de esporte, porque o esporte era muito importante para ela. E aí ela não encontrava nada. E aquilo foi tocando ela até que um dia uma família pediu para fazer aula com ela. E aí, enfim, mas ele é autista? Não tem problema, né? Daí ela disse que ela imaginou assim que ela não queria que nenhuma família passasse por essa situação de querer matricular a menina num esporte e não conseguir. Então, ela não ia fazer isso. E aí, hoje, ela atende inúmeras crianças autistas. E ela contava pra gente, assim, sobre a questão da importância do esporte para o desenvolvimento da criança, as habilidades que eram desenvolvidas ali, né, através do esporte. E ela trabalha muito numa mistura. Então, ela tem nas turmas com crianças típicas, crianças atípicas. Ela não é um trabalho direcionado, ela não separa. Claro, ela faz um primeiro momento individual para depois poder incluir no grupo. Agregar todo mundo. E ela contava, assim, e foi muito legal a fala dela, porque
trouxe toda essa importância do esporte. E aí agora a gente está falando da questão cultural, da questão de arte, da questão de pessoas que hoje fazem parte de um grupo cultural, né? E da importância deles também se sentirem inseridos nessa parte da vida, né? Sim. Na verdade, a gente tem, às vezes, uma impressão, uma cultura, digamos assim, né, em relação à arte, falando especificamente da música, né, de que a música é para todo mundo e todo mundo pode fazer música, e aí, às vezes, as pessoas confundem um pouco um grupo musical com um grupo terapêutico, né, e a musicoterapia, na sua formação, ela já é, por si só, ela já é híbrida, né? Ela vem da área da medicina, mas ela é híbrida com a arte e híbrida com a psicologia do desenvolvimento, que é a base que forma o musicoterapeuta, né? Então, a gente estuda lá anatomofisiologia, anatomia, neurociências, estuda também psicologia do desenvolvimento, psicologia humana, psicologia da música e a música, né? Que é o carro-chefe de todo o processo. Então, quando a gente trabalha na potência da música através da musicoterapia, qual que é o diferencial? O diferencial é que a gente está olhando para o sujeito e não simplesmente para o objeto musical. Eu falei um pouquinho antes sobre isso, né? Mas às vezes não fica muito claro para as pessoas, né? Então, quando o professor de música vai atender um menino autista, legal. Acho o máximo e tem que mais é que proporcionar, até porque alguns autistas têm hiperfoco em música e geralmente quando eles têm esse hiperfoco em música eles são excelentes músicos, né? Então o professor de música tem que sim acolher, tem que ensinar, mas o objetivo é um resultado musical, né? Então tu vai saber que aquele sujeito desenvolveu bem, porque ele, nossa, está tocando muito bem. Nossa, ele está cantando muito afinado. Como ele canta bem, como ele interage, como ele canta no coral, ele faz vozes, né? Então, mas o resultado é musical. Na musicoterapia, não é isso. Não é isso que a gente observa. A gente observa, olha como fulano agora consegue pegar na mão e fazer uma roda. Olha como fulano consegue distribuir as baquetas, esperar no tempo da música para passar a baqueta. Então, é sempre o sujeito. Então, a musicoterapia, por mais que o nosso teatro chega também tem um palco, é show business, né? Eles vão pro palco, é luz, é show, é uma banda toda ao vivo, uma banda de músicos profissionais, que são nossos voluntários há muitos anos também. Então, é um showzaço. Mas eles estão ali se expressando da forma que eles dão conta, né? Então, a banda está ali segurando a parte, digamos, estética, que não é a preocupação primordial da musicoterapia. Então, o musicoterapeuta, ele segura a música, o ritmo, o andamento, a afinação. As crianças e os jovens, eles vão tocar como eles dão conta. Então, o espaço é deles, né? Então, o objetivo não é que eles cantem super afinados e que, se fizer, é ótimo. E acabam fazendo, porque eles são extremamente musicais, né? Mas não é o nosso objetivo primordial, né? Então, essa potência da música é isso, é na transformação do sujeito, né? Então, o objetivo não é que seja um baita cantor lírico, né? Cantando dentro de um teatro Fevari, que geralmente é onde a gente faz os nossos espetáculos. Mas é ter um espaço onde eles possam se expressar, cantam às vezes com a voz bem baixinha, né? Que é o jeito que ele dá conta de cantar, canta às vezes cheio de expressão ou muita expressão corporal e pouca vocalização. Então, cada um vai se colocar na cena como eles se sentem à vontade. E o mais legal, falando mais especificamente do nosso trabalho, é que a gente trabalha muito com composições feitas para eles. Então, as músicas, elas são 90% autorais, então a gente trabalha canções que vão de encontro ao que a gente quer que eles façam, com os objetivos que a gente tem com eles. Então, tem os menores, né, que gostam mais de dançar, aquela coisa mais corporal e tal. Tem os maiores, eles fazem os seus solos, se apresentam, ou tocam violão e cantam junto, do jeito que eles dão conta de cantar. Alguns fazem aula de música já também, em outros espaços, né? Então, a gente proporciona esse espaço de expressão. Né? Então, eu acho que a nossa maior potência é isso. A gente, como musicoterapeuta, sustenta eles na música. Ó, eu estou contigo, e esse eu estou contigo é tocando e dando essa base para que eles possam se expressar. Mas e se ele desafina, e se ele sai do tom, e se ele sai do ritmo, o musicoterapeuta acompanha. Esse é o nosso papel. Não é dizer, não, você está fora. De novo.
Não, musicoterapeuta, tu não vai ver o musicoterapeuta fazendo isso, a não ser que seja o objetivo do musicoterapeuta, que ele cante no ritmo, aí é outra história. Mas, geralmente, o musicoterapeuta vai estar ali acompanhando. E o cara tá fora do... Eu saio um pouquinho, desafino, não sei o quê, e ele nem nota, porque a gente está ali dando a segurança que ele precisa, porque não é isso. Ele não precisa notar que ele ficou fora, que ele desafinou. Ele precisa notar que, nossa, eu sou muito bom. Olha, eu canto, né, Tia Grazi? Canta muito, tu é muito bom. E aí, esse é o objetivo, né? Eu acho que eles também terem essa questão de se expressarem, né, muito forte. E acho que uma ideia da capacidade também, né? Porque Exatamente. quando vem o diagnóstico do autismo, ele é como se ele não fosse mais capaz. Só vem os não pode, não faz, não consegue, não dá. Exato. E aí, da mesma forma que a gente falou, assim, que eu falei há pouco da questão do esporte, a Milena, ela falava assim que teve criança já que disputou até torneio, né? E aí, ver os pais na arquibancada, tipo, ali, para ver o seu filho participar de um torneio e que a família chorava. E eu acho que é isso, assim, é poder botar ele num palco e ver que ele é capaz de, sim, estar onde ele quiser estar, na verdade, né? E tirar um pouco dessa carga do não, né? Sim, ele pode, sim, estar num palco, ele pode ser um artista, ele pode... que a expressão corporal dele vire uma arte, né? Exatamente. E não transforma só a criança, transforma toda a família, transforma a comunidade escolar. A gente teve muitos que a primeira vez que eles fizeram algo social foi no projeto. E daí, a partir dali, a escola olha e diz, não, mas se fulano canta lá no projeto, será que ele não faz aqui na escola? E aí começa esse processo inverso, sai do grupo para o social. Então, começa a fazer coisas na escola, de grupo, né? Também as pessoas entendendo como é que eu posso contribuir para que essa criança, esse jovem com autismo se sinta mais seguro para fazer, porque eu sempre digo, às vezes não é que eles não querem fazer, eles não sabem o que a gente espera deles, então as pessoas não dão o caminho, mostrando como faz, para aí que eles possam fazer, né? Então, às vezes, eles precisam muito desse modelo, desse suporte, e às vezes na correria, na escola, em outros espaços, as pessoas esquecem disso, né? Como é importante, porque com criança típica, às vezes, só o verbal já funciona. Eu quero que você faça isso. Sobe ali, pega o microfone na mão, canta a sua música e desce. Parece um comando simples, mas às vezes para uma criança com autismo, tu vai ensaiar isso várias vezes, até ele sentir seguro de ir sozinho. Agora eu já sei, então tá, vamos junto. Às vezes vai precisar por muito tempo do suporte, né, entre os nossos voluntários coterapeutas, que geralmente é esse o papel deles, dar um modelo, dar um suporte físico, né, dar aquela segurança, às vezes só da presença. Não, estou aqui, qualquer coisa que tu precisar, eu estou do teu lado, né? Então, às vezes, falta isso, às vezes, conhecimento das pessoas, né, de entenderem como funciona o transtorno na sua diversidade, porque, às vezes, mas ele olha, mas ele fala, e aí vai tirando da escala do autismo, nem é tão autista assim. Como assim? Né? É autista, mas tem outras questões ali, porque às vezes desenvolve bem numa fala, mas não tem uma comunicação fluida, por exemplo, né? Consegue atender comandos simples, mas não consegue manter um diálogo. Então, tem outras questões que ele precisa resolver, né? E às vezes as pessoas ficam olhando muito superficialmente ou muito estagnada em estereótipos, né? Do que ele espera que uma pessoa com autismo faça ou não faça, e esquece de olhar para o sujeito, né? Não, mas tu... O que tu me apresenta? O que tu dá conta? O que tu consegue? Então, a gente vai muito nesse caminho dentro do projeto, né? Então, a gente tem vários instrumentos à disposição deles, né? Então, eles vão explorando tudo, tocando com seus amigos, tocando sozinhos, fazendo várias atividades. Começa com um grupinho pequeno, né? E aí depois vai ampliando até botar 50 no palco. Na verdade, viram quase 200 no palco, quando juntos voluntários, mais a banda, mais não sei o quê, né? Então, quase 200 pessoas num palco com uma banda ao vivo, um som alto, e as pessoas ficam, nossa, como é que vocês fazem isso, né? O som tá alto e não sei o quê. A gente tem sempre alguém na plateia, fica meio que controlando o volume para a plateia, porque os nossos, eles já estão dessensibilizados. Então, eles já estão acostumados com o som, com a banda, mas às vezes vem crianças atípicas assistir que não estão ainda, né? Então, a gente sempre tenta dar uma controlada e vai avisando as famílias, se precisar sair, ou se precisar pegar um camarote que o som não chegue tão alto, fica mais no alto. A gente vai fazendo essa preparação, né?
para incluir a todos dentro do espetáculo. Mas eles têm essa caminhada, né? Quando a gente diz, a gente bota 50 pessoas com autismo no palco com uma banda ao vivo, isso não é da noite para o dia. São sessões toda semana, durante 6, 8 meses, às vezes, para aí chegar lá o espetáculo. Claro que hoje, eles já há 7 anos fazendo isso. Hoje, por exemplo, agora esse ano, a gente começa a fazer circulação com eles. Ano passado, a gente já ganhou um edital de circulação, a gente foi para São Leopoldo, Novo Hamburgo e Voti. Agora a gente vai para Osório, para Montenegro, não vai para cidades mais longe, a gente foi para Caxias ano passado, que a gente tinha um polo em Caxias. Então, começa a trabalhar outras questões, que é a questão da inclusão social. Sair do seu espaço, pegar um ônibus, né? Tem toda a questão da ansiedade, de esperar. Então, a gente sabe, quem lida com criança com autismo, quanto isso é difícil, né? Então, a gente trabalha muito essas questões, que são habilidades que vão ficar para a vida deles, né? Então, poder pegar um ônibus com a sua família, ir para um espetáculo, aí chegam lá, eles são artistas, eles têm o camarim deles, eles têm o catering deles, a comidinha, tudo a gente organiza como a gente organiza para nós, as pretas, as artistas, né? É o mesmo cuidado que a gente tem com a gente, é o cuidado que é dispensado para eles. Então, eles já sabem, tem todo o camarim, as famílias ajudam, então tem mesa de doce, mesa de frutas e suco, tudo antes da apresentação, e aí eles fazem o show, e aí voltam para casa. Então, esse ano já com esse grupo artístico mais maduro, né? Eles já aí começaram com 5, 7 anos, já estão com 12, 14. Então, já estão adolescentes, eles querem fazer programas muitas vezes sem os pais, né? Então, querem que a gente vá só com os voluntários, os pais ficam meio de canto, se precisar de mim, me chama. Mas também é crescimento, é o que a gente quer para eles, né? Autonomia, maturidade. Então, a gente vai trabalhando tudo isso, então, sempre nessa perspectiva do social mesmo, né? Então, a musicoterapia é o fio condutor, mas o nosso objetivo maior é que eles tenham habilidades sociais para que eles sejam cidadãos melhores, para que eles tenham mais capacidades e possibilidades dentro desse mundo louco que às vezes não os entende e não os acolhe, né? Inclusive para as famílias, para se colocarem, né, para irem atrás, para pedirem, para exigirem, porque não adianta a gente ter leis se as pessoas não conhecem e não buscam, né? Então, a gente trabalha sempre nessa visão macro, assim, né? Então, a gente tem grupo de pais dentro do projeto também, que é com as psicólogas que atendem só as famílias, para eles poderem ter esse espaço também de troca, de fortalecimento, né, para que não se encerre só no palco, para que isso, como a música, fique reverberando, né, na vida deles. Então, é lindo, lindo ver a tua paixão também por falar disso. Sim. É muito lindo. É uma doação. Deve ser gratificante demais, assim, ver tudo isso acontecendo. E com que frequência acontecem esses espetáculos? Então, a gente faz, geralmente, as sessões de março até outubro. Em outubro, a gente faz um musical. Então, ano passado, a gente fez em Novo Hamburgo, no Teatro Fevale. Então, já faz 7 anos que o Teatro Fevale nos acolhe lá no espetáculo. E tínhamos um polo em Caxias, então a gente fez também um musical lá num espaço da UX, né, que foi a nossa parceira lá. Agora, com esse edital de circulação, então a gente vai ter pelo menos 6 a 7 shows esse ano, né? Então, a gente vai circular por essas 5 cidades, que aí vão ser só o show mesmo, né? Então, a gente faz, geralmente, uma fala para apresentar um projeto, a equipe, todo mundo, e apresenta o espetáculo. E aí, as sessões durante o ano, para lá em outubro, o espetáculo inédito. Então, o que vai circular é o que eles já apresentaram em outros anos, né? As músicas que eles já conhecem e tudo mais. E para outubro, daí sim, um espetáculo inédito, que vai ser durante esse processo desse ano. E se alguma família quisesse se inscrever nesse grupo, como que faz? Então, a gente vai abrir as inscrições provavelmente agora em fevereiro. No Instagram do Teaprochega, a gente vai lançando as inscrições. Fala o Instagram. É Teaprochega_autismo. Né? Mas se buscar 50 Tons de Pretas ou se buscar Grazi Pires 2, vai achar, porque está tudo conectado, né? As Pretas, Sinfonia, tudo Teaprochega, tudo junto. Então, vai achar lá o projeto. Então, geralmente, a gente abre primeiro as inscrições para quem já é nosso participante, quem quer seguir, aí vê quantas vagas a gente vai conseguir abrir para novos.
muito provavelmente esse ano a gente pegue de 10 anos para frente. A gente não vai ter espaço para os bem pequenininhos, porque a gente não tem profissional voluntário para atender os menores, né? Que aí eles têm outras demandas, é um outro processo de atendimento, né? Então precisaria ter um profissional mais experiente também para trabalhar com os pequenos, enfim. Então, por enquanto, infelizmente, a gente não vai ter. Já teve os babies de 3 aninhos, 4 aninhos, né? Mas esse ano a gente vai focar 10 para cima, porque a gente está focado realmente nessa questão da performance, da circulação, então envolve outras coisas, outras habilidades, né, que eles têm que desenvolver para poder dar conta de sair da sua cidade, de viajar, enfim. Então, a gente pensando tudo isso, né, a princípio, 10 anos para frente. Então, lá nas redes do projeto, a gente vai divulgando. E é assim, fechou as vagas, a gente encerra as inscrições. Geralmente, 24 horas, encerra. É muito rápido, porque não é tanta vaga assim, né? Então, tem que ficar de olho mesmo. E eu imagino o legal que deve ser a interação entre eles, né, durante todo esse processo, porque faz um desenvolvimento ali de social muito grande entre eles, né? Todos unidos ali pela paixão ali pela música, mas a questão de convivência, isso tudo também deve ser muito fortalecido, né, durante tudo isso. Além das nossas sessões, do espetáculo, a gente faz direto festas, né? Então, a gente tem a nossa clássica festa do pijama, que geralmente ela é no Dia do Amigo, em julho. Então, a gente monta as barracas para eles, faz todo o cenário, porque a gente gosta de cenário, né? Então, faz todo o cenário da festa do pijama. Então, a gente tem várias sessões e festas temáticas, então, de datas, assim, de comemora, São João e não sei o quê. Então, a gente sempre faz esses eventos que são fora a sessão, né? Então, são em outros lugares, de parceiros, que a gente organiza as festas e tal. Tudo para isso, para que eles trabalhem essas habilidades sociais em outros ambientes, né, com outras perspectivas com a família junto, porque a família não participa da sessão, né, do atendimento, os pais estão lá com as psicólogas no grupo de pais e eles estão no atendimento. E quando tem as festas e tal, tá todo mundo junto. Então, também o comportamento muda, né, então o pai também observa muito como que o outro conduz, né, como que os profissionais conduzem, porque eles são autistas em todos os espaços, né, eles não ficam menos autistas porque é dia de festa. Não, então, mas como que conduz, como que lida, como que faz, como é que a Grazi conduz ali para eles esperarem a hora de ir para a mesa, que eles estão vendo um monte de doce, né? Então, às vezes, são coisas simples, mas tudo tem uma forma de conduzir, como que a gente trabalha, como que a gente consegue chegar nesses resultados, né? Então, é muito de observação, uma família observar outras famílias que têm diagnóstico recente, que ainda estão muito perdidas, que ainda estão com muito medo do que vão enfrentar. Aí pega uma mãe que tem um autista de 25 anos com uma mãe que recebeu agora com 10 anos o diagnóstico. É um outro universo. Então, uma poder acolher a outra e dizer, não, já passei por isso, faz assim, né? E não se sentir tão sozinhas, porque às vezes eu vejo que as mães, infelizmente, as mães acabam ficando a maioria sozinha, apesar de que no nosso projeto a gente tem muitos pais presentes, então tem que também valorizá-los, né? Tem muitos pais, casais juntos, mas presentes também, né? Porque às vezes o casal tá junto, mas a mãe assume tudo. A gente sabe pela questão, às vezes, até financeiro, o pai tem que ser o que provê, né, o plano de saúde, ou as terapias, mas acaba não se envolvendo com um processo terapêutico. Mas no projeto, a gente tem muitas famílias que é mãe e pai junto, estão nas festas juntos, estão nos eventos juntos, então, e tem muita mãe solo também, claro, né, que leva tudo sozinha, enfim, ou que tem uma rede de apoio, algumas que sem rede de apoio nenhuma, mas aí acaba que o projeto vira esse espaço de rede de apoio, né? Então a gente faz atividades, principalmente relacionadas à banda, né, a 50 Tons de Pretas, de levar as famílias para os shows, e aí Vale Night. Tem que dar teu jeito, deixa... mas não tem com quem deixar, vamos organizar, a gente sempre organiza com tempo, vai organizar. Agora a gente fez, no final do ano passado, uma tarde de karaokê só para os pais. E aí as voluntárias ficaram com as crianças em outro espaço, fazendo atividades, para aqueles que não tinham rede de apoio poderem participar. Aí eles amaram, né? Aí tinha champanhe, karaokê ao vivo, que daí da nossa banda tocava ao vivo e eles podiam ir cantando e tal, né? Então foi o máximo. Então a gente vai proporcionando esses momentos, até para eles ensaiarem isso.
vocês precisam ter vida. Vocês não são só pais dos seus filhos, né? Esse acolhimento, eu acho que falta muito dentro da nossa sociedade, assim, né? Sim. As mães, elas vivem num estado de exaustão, geralmente sozinhas, né? Números absurdos de mães solo, né? Sim. E eu acho que falta, né, muito esse olhar, assim, de acolhimento. Achei muito legal o que tu disse, que eles têm uma terapia, né, em grupo ali para os pais, porque a gente vê muito, assim, a criança, ela é diagnosticada com autismo, aquela mãe, ela vira, a vida dela vira o cuidado com essa criança e ela praticamente não olha mais para si, né? Então, acho que também ter isso, a gente fala bastante aqui sobre a questão, assim, de que o governo tinha que ter algum tipo de ajuda para essas mães, né? A partir do momento que tem um diagnóstico na família, algum tipo de acolhimento para as mães, para elas também terem força para superar todos os desafios do dia a dia delas. Elas têm que estar bem, assim. E todas as mães que eu recebo aqui falam isso, assim. A terapia, né? Teve uma fala que foi muito marcante, que viralizou aqui um recorte de uma mãe que disse isso. Não adianta 40 horas de aba por semana se a mãe não estiver bem. Exatamente. Porque ela acaba sendo ali, né, o alicerce daquela criança. E se aí ela a mãe se sente cobrada, né? Porque o nosso papel como terapeuta é conduzir a família também, né? Sim. Que não é só aqueles nossos 45 minutos ou tantas horas com a criança que vai trazer resultados. Mas às vezes essa mãe já está, né, exausta, desgastada, e o terapeuta vem me cobrar mais um pouco, e, né, é julgamento das pessoas que não conhecem, que não entendem. É, às vezes, cobrança da equipe terapêutica para a gente poder ter resultados. Então, elas precisam ter, sim, esse espaço, né, de fala, de acolhimento, de poder fazer as suas queixas, as suas dores, entender que é super normal, né, que não é aquela coisa a gente fala romantizar o autismo, né? Então, é pesado, é um trajeto que não é fácil e que vai ser para a vida toda, né? Então, a gente trabalha muito com os pais, principalmente os nossos, boa parte dos pais dos adultos, que é o medo da morte deles, né? Essa é a principal questão. É o que eu escuto o tempo inteiro. Como que vai ser quando eu morrer? A única certeza da vida é a morte. Sim, e esse é o maior problema. É ter essa certeza que dá essa angústia para os pais, né? Eu falo assim, como advogada, né, especialista em direitos de autistas, na sua grande maioria, 95% hoje dos meus clientes são famílias atípicas. E aí as pessoas dizem, elas vão atrás de direitos, né? Eu digo, na maioria das vezes, elas estão atrás de desenvolvimento. Porque não é o direito em si. Mas eu tenho direito a isso e eu quero meu direito a isso. Não é isso, não. São famílias que estão desesperadas para poder dar algum desenvolvimento, para garantir que aquela criança tenha algum tipo de independência, né? Na sua vida, para que a mãe possa descansar. Fiz a minha parte e agora ele está pronto para enfrentar o mundo, né? Porque é isso, assim, o que eu vejo ali são mães desesperadas pelo desenvolvimento do seu filho. Claro. E aí elas vão atrás de tratamento, elas vão atrás de um LOAS, porque às vezes o LOAS é o que vai garantir um acesso ou a um plano de saúde ou algum tipo de intervenção particular. Isso. Porque a gente vive uma realidade muito triste via SUS, né? O que o SUS oferece é infinitamente aquém da necessidade das famílias. Então, às vezes as pessoas falam isso, vão atrás de direitos. Não é direitos, sabe? Ainda que, claro, muitas vezes as pessoas veem, né? Aconteceu isso, passei uma situação no shopping, de um constrangimento, de uma situação assim. Mas, na verdade, o que todo mundo quer mesmo é desenvolver o seu filho. Na verdade, é uma busca de direito por oportunidade, né? De desenvolver essa criança, não, é por necessidade, porque é a única opção. E sabe que esses dias eu estava vendo, porque a gente debate muito isso aqui, a questão do quanto seria até mais inteligente do ponto de vista do governo capacitar essas crianças e dar o atendimento para que eles adquiram uma independência do que o custo de adultos institucionalizados no futuro, né?
o custo de uma institucionalização é elevadíssimo. Então, às vezes, pensar assim, bom, a gente vai investir 4, 5 anos nessas crianças com intervenção, com intensidade, com qualidade, com as especialidades corretas, né? Tudo por profissionais de verdade qualificados e especializados, pode evitar no futuro um custo muito mais elevado, às vezes, para uma vida inteira. Mas aí a gente entra numa outra questão cultural do nosso país, que é sempre o tratamento em detrimento da prevenção. Né? Então, não tem políticas de prevenção, a não ser campanhas, contra o câncer de mama, essas básicas e clássicas, né? Mas falando de outros, de transtornos e tal, não existe. Saúde mental, não existe trabalho de prevenção. Fora um Disque 100 ou Disque não sei o que, se você está sentindo deprimido. Isso é básico. Né? Então, teria que ter um trabalho de prevenção. Vamos prevenção à institucionalização. O que eu preciso? Dar autonomia para as pessoas, desenvolvê-las ao máximo de sua capacidade, para que lá no futuro elas possam ser funcionais. Né? Não precisa ser verbal para ser funcional. Tem várias possibilidades de ser e estar, né, que não seja a comunicação alternativa, enfim, várias. Até mesmo a pessoa que precisa de um suporte, de alguém junto, mas que não é 100% dependente, eu acho que é a meta principal dos pais, né? Mas não se tem essa cultura, né? Se tem sempre a cultura do tratar, principalmente do medicalizar. Né? Então, se tu fala em investimento, as pessoas já pensam em investir em psiquiatras, em remédios, farmácia, não preciso dizer, né? Que a cada esquina a gente encontra 3, 4, 5, 10, 15 farmácias. Então, remédio, e esquece. Claro que, falando de terapias, de processo terapêutico, é processo. Não tem resposta imediata, né? Que nem uma medicação que em 15 dias você já começa a perceber os resultados, né? É um processo mais longo, mas ele se sustenta, porque ele modifica, quando a gente trabalha, principalmente com os pequenos, mas a gente sabe hoje que o cérebro é capaz de aprender em qualquer idade, mas as terapias, elas modificam o funcionamento do cérebro. Então, não é uma coisa simples, é uma coisa a longo prazo, é processo, tem que ter profissionais qualificados, e aí isso perpassa por bem pagos, né? Então, as pessoas não querem investir, as pessoas investem caro em formações, em capacitação, elas não vão querer ganhar menos do que elas precisam até para sustentar, porque é sempre renovando, né? Você tem que estar sempre buscando cursos e formações, enfim. Então, é todo um contexto muito complexo, né? É enorme, né? Mas as pessoas têm que lutar, porque é possível, né? Eu sempre digo assim, um projeto independente, né? Com 10 terapeutas que abraçaram a ideia e vamos fazer, a gente consegue fazer. Já estamos há 7 anos praticamente com a mesma equipe fazendo o trabalho. Então, é uma coisa que dá para fazer, a gente está mostrando que é possível, né? E não é altos investimentos. Tem anos que a gente fez com alguns editais, anos que a gente fez sem edital nenhum, só na força do amor e a rede, todo mundo se ajudando, mas dá para fazer, né? Só que é isso, é vontade política, né? Boa parte das conquistas políticas a gente sabe que perpassam pela simples vontade de alguém de fazer, né? Então, sempre eu estou hoje mestrando na saúde coletiva na URGS, meu projeto de pesquisa é o musicoterapeuta no SUS. Vou seguir lutando por isso, porque eu acho que as pessoas têm que pedir, mas para elas pedirem, elas têm que saber que está lá no SUS, elas têm que conhecer, né, e dizer, mas por que no meu postinho não tem musicoterapia? Por que aqui na UPA não tem? Por que no espaço lá que criaram do Teacoli não tem um musicoterapeuta atendendo? Eles têm que cobrar, porque se não tiver cobrança, não vai ter vontade política, as coisas não vão acontecer. Isso que eu ia te perguntar, como que é hoje a questão no SUS? Porque do que eu vejo dos meus clientes, nunca ninguém fez musicoterapia pelo SUS. Hoje, no Rio Grande do Sul, tá? Falando como associação, nós temos 3 musicoterapeutas atuando no SUS. Para o Rio Grande do Sul inteiro? Para o Rio Grande do Sul inteiro, que acaba atuando num espaço muito limitado, ou num CAPS, né? Ou num espaço de UPA. Então, 3 musicoterapeutas atuando. Né? Uma colega Montenegro, que depois de muita luta, ela conseguiu que criassem o cargo de musicoterapeuta lá, ela começou, a Annelise Kindel. Até esse mês agora a gente ainda tinha o Jesus Alberto trabalhando em Caxias e Santa Maria do Herval, no SUS e no SUAS. O trabalho dele no SUAS com assistência social, porque a gente está tanto no SUS quanto no SUAS. Tá? A gente tem musicoterapia nas 2 possibilidades. O SUAS
trabalha ali na assistência social, então nos espaços de convivência e tudo mais. E o SUS pode ser tanto baixa complexidade, que é desde o postinho, até a alta complexidade, que é uma UTI neonatal. Né? Em outros estados do Brasil hoje, a gente tem colegas musicoterapeutas coordenando UTIs neonatais, porque sabe da importância, da potência que a musicoterapia tem naquele ambiente. Então, tem musicoterapeutas lá, tem a musicoterapia hospitalar, né? Então, tem gente que direciona para essa área, tem musicoterapia na questão de pessoas com câncer em fase terminal, então, de trabalhar alívio das dores e tudo mais. Então, tem colegas trabalhando só nessa parte. Então, é um mundo complexo. Amplo. Já desde 2017, né, na PICS, que a gente chama Práticas Integrativas Complementares, a musicoterapia está no SUS e o SUAS muito antes ainda. Então, tem o espaço. Mas o que falta? As pessoas conhecerem para poderem pedir e os gestores olharem e dizer, tem uma gama aqui de serviços que eu posso pedir para o meu espaço. Vou pedir um musicoterapeuta. Aí, às vezes, acaba caindo no professor de música, no voluntário que toca violão, e aí vai para essas outras paradas que de musicoterapia não tem nada, que sim, podem ser legais para um serviço, pode ser muito bacana ter um Doutor da Alegria que tem, né, uns projetos lá que vão e tocam no hospital e tal, mas isso é muito diferente de que um processo de musicoterapia vai trabalhar. Sim, não né? é terapêutico, né? Não, ele é entretenimento, né? Então, e às vezes, aí abrindo um parêntese aqui, a gente tem a nossa musicoterapeuta ali, a Rejane, né? Que é uma das mestres da nossa área, que é gaúcha, mas que mora muito tempo no Rio de Janeiro, né? E a Lia sempre conta uma história que ela trabalhava com mães de crianças que estavam com câncer. E aí chegou o Dia das Mães, instituição, sempre, mas o pessoal da música podia apresentar alguma coisa, né? Podia cantar. Então, para as mães, vocês topam, vocês querem? Não, a gente quer cantar. Tá, então vamos lá, vamos escolher o repertório, né? Que música vocês querem cantar? Como é grande meu amor por você. Tem certeza? Sim, é uma música linda. Tudo bem. Contexto, mães de crianças com câncer, Dia das Mães, vamos cantar Como é grande meu amor por você. Tudo certo? Tudo certo. Primeiro ensaio, eu tenho... Ninguém conseguia cantar. Saía o primeiro acorde, era uma choradeira. E aí, se eu pego um professor de música, ou ele vai desistir da música, vai dizer, não dá, porque vocês só ficam chorando e não tem como a gente cantar. Ou ele vai insistir e vai dizer, hoje é o primeiro dia, vamos tentar de novo. Quem sabe vão cantar chorando mesmo e segue o baile, porque é a música que elas escolheram. A Lia, né, dentro da sua visão musicoterapêutica, pensa, cara, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar o caráter dessa música, né? Mudar a intenção dela. Porque, na sua originalidade, ela tem uma intenção de abraçar, de acolher, de dar aquele afago, uma coisa mais, um andamento mais lento, né? Como se eu estivesse recitando para a pessoa como é grande meu amor por você. Aí ela pega e transforma essa música. Não lembro se foi num rock ou num samba. Eu tenho pra te falar. Acho que foi uma marchinha que ela fez. Mas com falar, não sei dizer. Todo mundo conseguia cantar. Então, esse é o papel do musicoterapeuta. Ressignificar. Então é a música que vocês querem? Sim. Vocês querem dizer como é grande meu amor por você? Mas então a gente vai dizer de uma forma que é para a vida. Nós não estamos matando os nossos filhos e nem nos despedindo deles, né? Porque naquele caráter inicial, a sensação que trazia era, tipo, despedida, né? Estamos nos despedindo do meu filho e dizendo para eles como a gente ama. E num outro caráter, não. Ela já vinha. E isso quem faz é o musicoterapeuta. Essa leitura de quem faz e qual é o melhor andamento e qual é o que a gente chama de identidade sonora daquele grupo que vai fazer com que eles não desistam de cantar Como é Grande Meu Amor por Você, mas que tragam um outro significado dentro daquele contexto de mães com crianças com câncer. Então, isso é importante. Então, é diferente de um Doutor da Alegria que, às vezes, vai chegar lá tocando Como é Grande Meu Amor por Você, a pessoa já está no leito, achando que, bom, é o fim, né? Já estou nos meus dias finais, vem essa música ainda, e aí passa várias mensagens, claro, né? Porque não é só o texto. O texto é importante também, né? Como é grande meu amor. Mas a forma de tocar, os acordes que se utilizam, isso tudo
traz para o cérebro, traz para o corpo algumas sensações diferentes. E quem vai saber fazer isso e dosar isso é o musicoterapeuta, principalmente a pessoa com a saúde já muito fragilizada, né? Tu dentro de uma UTI neonatal, que uma criança está lá lutando pela vida, né? Se tu chegasse cantando para a mãe, segura na mão de Deus, né? Que mensagem que tu tá passando para aquela mãe? Na tua cabeça é do tipo, força, tô te dando força. E para a mãe pode ser tipo, chegamos ao fim, né? Então tem que ter muito cuidado. Então a música, ela tem essa potência amplificadora de saúde, mas ela também, a gente chama de iatrogenia, ela também pode causar sofrimento para uma pessoa. Né? Ela pode levar uma pessoa a entrar em crise, ela pode levar uma pessoa a entrar mais em depressão ainda, se não tiver esse cuidado aos sinais, né? Sim. Então, seria, imagina, maravilhoso que a gente pudesse ter um musicoterapeuta em cada UPA que fosse, ou num hospital de referência, né? Então, seria lindo, porque aí ele vai saber conduzir, e a música, por si só, ela já é agregadora. Sim. Né? Então, mesmo que a pessoa não esteja diretamente sendo atingida ali, no objetivo não seja ela, todo mundo que estiver naquele espaço vai receber de alguma forma aquela música e aquilo vai reverberar e vai bater em algum lugar, né? E com certeza vai contribuir para o ambiente, né? Então, tornar o ambiente saudável, né? Então, enfim. Sim. E como que tu entrou nisso? Por que tu escolheu ir por esse caminho? A música, ela tá dentro de ti, né? Isso é visível. Na verdade, eu lá com 15 aninhos comecei a fazer aula de canto, né? Porque cantar assim despretensiosamente, mas cantava na noite, fazia eventos, casamentos, essa era a minha parada assim de música. Eu nunca tinha tido banda na vida. As Pretas foi a minha primeira banda. E aí, então, eu fiz magistério, fui fazer letras na... Já tinha uma paixão pelos pequenos. Sim, assim. Sempre. E aí fui fazer letras na Unicinos, e a minha meta era, vou ser professora de inglês e vou trabalhar com Black English. Então, vou estudar música para ir para Nova York, estudar Black English e vou ensinar inglês com música. Essa era a minha meta. Beleza, fui lá, 4 semestres de inglês, só que isso já tocando na noite, já... Com 23 anos, fui convidada a ser regente lá em Campo Bom, fui reger os coros. E aí, mas a música tá me chamando mais do que o inglês, né? E já tinha feito tradutor e intérprete também, então já falava fluente. Então, o que eu vou fazer? Aí fui pesquisar, mas eu não queria só dar aula de música. Musicoterapia. Faço ideia do que seja, mas pelo jeito tem música, vou lá ver. E aí fui conhecer o curso e comecei a fazer, mas nisso eu já atendia muita criança Down, de inclusão dentro do espaço da escola de arte que eu trabalhava. Então, eu trabalhava com os meninos e tal, e já sentia essa identificação com eles, não tinha essa musicalidade clínica desenvolvida, mas já tinha um pouco dessa empatia, de algumas coisas que o profissional precisa ter para, né, se identificar com essa área. E aí comecei a estudar e pronto, é isso. Aí os primeiros estágios... eu já percebi, não, esse é o caminho que eu quero, né? Meus primeiros pacientes foram, a maioria a gente tinha uma clínica escola, né, dentro da faculdade, então a maioria dos pacientes eram crianças com autismo, mas eu atendi também uma paciente que tinha 32 anos, que me marcou muito, que ela teve um acidente de carro, então ela teve rebote de chicote, que a gente chama assim, e ela perdeu a fala. Então, ela só conseguia falar uma palavra, que agora eu não lembro qual que era, vamos dizer que era Ava. Então, isso era tudo. Ava, 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 era tudo que ela conseguia falar. E a gente, no estágio, conseguiu, trabalhando com as canções do repertório dela, ela era estudante de engenharia, alguma coisa assim, trazer algumas sonoridades novas, algumas palavras novas que ela conseguia cantar para se comunicar, né? Então eu disse, cara, é isso, sabe? É isso que eu quero. E aí, em 2015, como eu falei antes, conheci a Carol, do Sinfonia e Autismo, aí me imergi direto nesse universo das crianças com autismo e tô aí. E eu vejo, é muito legal, assim, porque as pessoas que eu trago aqui, assim, eu sinto sempre... Esse sentimento, ele é um sentimento muito comum, assim, a todos os profissionais que eu trouxe aqui, assim, até hoje, porque tem que ter, né, esse olho brilhando. Uhum. E, na verdade, eu acho que a gente, porque eu me incluo de uma certa forma, eu não atendo diretamente, sim, mas eu participo de uma parte muito importante, né, para o desenvolvimento das crianças, que é conseguir o tratamento, exatamente, né? Então, eu recebo muito feedback das mães, né?
meu filho conseguiu fazer isso. Eu recebo isso diretamente, assim. E é impossível a gente não se sensibilizar com isso, assim, e entender esses pequenos avanços, né? E eu acho que se as pessoas tivessem esse olhar, assim, da gente conseguir olhar o que pode parecer simples, como tu falou antes, pega o microfone e sobe lá para cantar. Pode parecer simples, pega o microfone e sobe. Mas aí, às vezes, tu vê uma criança que aquilo foi objeto de tanto trabalho para ela conseguir fazer isso. E tu vê aquilo acontecendo na tua frente, é muito gratificante, né? Sim. Então, é um sentimento muito comum, né? Aos profissionais que vêm aqui, assim. Uma fono dizendo, a criança falou oi, né? O que pode parecer uma família típica, vendo isso, uma criança falou oi, estão fazendo tudo isso, sabe? Não, mas aquele oi foi muito esforço para se chegar nesse oi, né? Exatamente. E deve ser muito bacana ver através da tua arte, da tua paixão pela música, ver o que tu consegue ver de evolução, né? Nas pessoas ali que tu atende, né? Sim. Tem que ter paixão. Se tu não tem paixão, acho que tu não se sustenta, né? Hoje a gente sabe que, infelizmente, o autismo virou um mercado, né? Tem várias pessoas visando só o financeiro, às vezes até se aproveitando das famílias, né? E falando mais exclusivamente também de nós, musicoterapeutas, a gente vem fazendo uma campanha incessante na associação para que os pais busquem profissionais associados. Por quê? Porque o profissional associado ele precisa encaminhar toda uma documentação para a gente, que a gente analisa como foi a formação desse profissional, porque principalmente na pandemia teve muito curso EAD, sem estágio nenhum, sem nenhum musicoterapeuta no corpo docente daquela formação. Então, tudo isso é previsto no nosso estatuto, e se a pessoa não responde dentro dessa formação, a gente não associa. Então, teve pessoas que tiveram que refazer as suas formações, né? Então, a gente não aceita, por exemplo, formações que foram feitas totalmente com curso à distância, aquelas aulas gravadas e tal, e que não tiveram, por exemplo, estágios, né? Então, a gente não aceita, não associa. Então, se o profissional está associado, já é meio caminho andado. Quer dizer, a formação foi ok, né? Além de ser autorizada pelo MEC, que também essas EADs também são, então isso não é total garantia, né? Mas de ter passado por esse filtro para poder se associar. Então, às vezes, as clínicas estão agora, tem plano querendo colocar professor de música, inventando nomes. É musicalização terapêutica. Não, isso não existe. Ou é musicalização ou é musicoterapia. E cada um tem uma área de conhecimento, uma formação diferente, né? Musicalização está focado no pedagógico, no cognitivo, desenvolvimento musical. Musicoterapia está focada no sujeito, no desenvolvimento de habilidades, né? Então, são ramos diferentes, né? Então, às vezes, também é papel da família, é direito da família pedir. Mas eu quero saber qual é a formação do musicoterapeuta que está atendendo meu filho, né? Então, é um apelo que eu faço como presidente da associação. Peçam, né? Façam contato com a associação. Quero saber, porque como nós somos também poucos, todo mundo se conhece. Né? Então, nós estamos hoje em torno de 200 associados, digamos. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, todo mundo se conhece. E a gente tem as vinculadas, que são as associações de todo o Brasil, que fazem parte da UBAN, que é a União Brasileira das Associações de Musicoterapia. Então, a gente está sempre conectado, é uma grande rede, então, para também proteger a nós, como profissionais, e principalmente as famílias, porque às vezes ficar 1 ano, 2 com um profissional que não é qualificado, que está lá fingindo que está trabalhando, para o profissional, às vezes, não significa tanto, mas para aquela criança, 2 anos perdendo tempo, é uma grande perda no desenvolvimento dele, né? E o tempo não volta, a gente sabe. Sim, não, e a pessoa pagou, né? Ela fora isso, fora o prejuízo financeiro. Imagina que está pagando para ter o resultado daquela terapia, e aí não é uma terapia bem feita. Isso eu acho muito importante a gente falar. Eu acho que é um aviso importante de se fazer para que as famílias busquem saber de fato essa diferença de uma aula de música e da musicoterapia. Exatamente. Né? Isso eu acho que foi muito importante a tua fala nesse sentido, porque eu acho que vai trazer mais clareza, né, para quem for atrás dessa intervenção, né? E para ter os resultados, né? Porque os resultados vão vir e eles são excelentes, mas tem que ser um profissional, né, qualificado, capacitado, enfim, para estar atendendo essas crianças, né? Sim, que lindo o teu trabalho.
gostaria de ser convidada aí para esse teu evento aí, quando ele for acontecer. Eu gostaria muito de ver, porque parece ser um trabalho lindo, assim. Parece não é, né? Eu só quero estar ali. A gente é suspeita para falar, mas é maravilhoso. Não, mas te vendo falar, isso a gente não fica com dúvida. Então, por favor, me convida. Com certeza. O nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero muito te agradecer. Eu acho que tu conseguiu esclarecer muito bem a diferença, né, de um professor de música para um musicoterapeuta. Eu acho que tu conseguiu traduzir a importância no papel terapêutico, de fato, de cada criança em relacionado à musicoterapia. A gente vê, às vezes, o judiciário, agora, recentemente, até melhorou, né, a questão da musicoterapia, mas era uma luta para a gente conseguir o atendimento à musicoterapia, porque muitas vezes o juiz dava todo o tratamento, chegava no 2º grau, tirava a musicoterapia, como se ela fosse menos importante. Então, acho que é muito valioso a gente entender aqui a real importância e o papel terapêutico, de fato, da musicoterapia como uma aliada aí, né, nesse processo de desenvolvimento das crianças. E nossos porta-voz são as famílias, né? Falarem da musicoterapia, né? Buscarem. A gente tem uma questão de falta de conhecimento um pouco dos planos também, e por essa confusão, digamos assim, né? Teoricamente, o professor de música é mais barato para o plano do que um musicoterapeuta. Obviamente, por questões óbvias de formação, né, de tudo mais, que é uma formação da área da saúde. Então, eles tentam burlar, né? A gente ainda não está na lista dos profissionais de saúde do Conselho Nacional de Saúde. Então, isso também tem se tornado um impeditivo. Essa é a próxima frente que a classe está lutando, né, para fazer parte dessa lista, porque nós já estamos no SUS, já estamos atendendo, só falta o nosso bendito nome na listinha, mas eles usam essa brecha para, não, então bota um professor de música. E, claro, tendo desconhecimento do que um musicoterapeuta faz, parece muito igual. E aí a família aceita. Porque eles partem do pressuposto de que é música. Entendeu? Vai ter música? Então tá. Não, mas não é assim, né? Com certeza não. Então, muito obrigada. Obrigada por nos explicar, né, sobre essa importante intervenção. Parabéns pela tua história, parabéns pelo teu trabalho, lindíssimo, parabéns, não vou me cansar de te parabenizar, porque realmente é muito bonito. E eu sempre faço uma perguntinha final em cada episódio. Se tu estivesse diante de alguma família que acabou de receber o diagnóstico, o que tu diz para ela? Eu diria, primeiro, não se sinta só, né? Procure pessoas que possam te acolher nesse momento de dor, de medo, que vai ser normal sentir medo, que vai ser normal sentir vergonha, às vezes sentir desespero, né? São sentimentos que acompanham nesse início. Mas procure pessoas que possam te acolher, te mostrar que tem muitas possibilidades, né? E busque seus direitos, busque sua voz, seja a voz do seu filho, né? Empreste a sua voz para ele, que é isso que a gente faz na musicoterapia, empresta a nossa voz para que eles possam cantar, buscar por direitos, buscar por oportunidades, né? E pensem que é um caminho que vai ser um pouco difícil, que vai ser trabalhoso, mas os resultados vêm, né? Eles têm muita capacidade, eles têm muita potência, né? Então, o autismo traz algumas limitações, digamos assim, em alguns aspectos da vida da pessoa, dependendo de onde ela vai ter mais dificuldade, mas traz muitas possibilidades de ser seres humanos incríveis, né? De nos ensinar coisas maravilhosas, a gente aprender com eles, né? E nunca desistir dos seus filhos, né? E entender que o amor é a base de tudo, mas o amor também pressupõe dar limites, dizer os nãos necessários, buscar ajuda, pedir ajuda, né? E contar com profissionais capacitados, adequados, e não necessariamente isso significa que sejam os mais caros, né? Então, procurar pessoas que se identifiquem com a energia das pessoas, com o espaço que vai levar seu filho, porque é uma caminhada longa. Então, a gente tem que se aliar com pessoas que tenham a ver com a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de ver. Então, tem várias possibilidades profissionais de várias linhas. Então, não tem uma pressa também de buscar, né? Vai olhando
olhando, vai sentindo, vai conversando, vai vendo onde se sente mais à vontade, né? E também, às vezes, se é o mais caro, não pensa em desistir. Busca os objetivos, né? A gente tem aí advogados, né? Parceiros, buscando que as famílias consigam acessar e ter direito, né? Porque realmente vai fazer muita diferença essa aliança. Famílias e terapeutas e escola. Sem essa aliança bem feita, o caminho fica muito mais difícil. Então, começa a preparar essas alianças, né? Depois que passar o luto, o choro, né? Tudo, força, junta essas alianças e aí as crianças só vão voar e desenvolver. É isso aí. Obrigada, então, pela tua participação. E continue aí com esse teu trabalho, que realmente é muito bonito. Obrigada. Então tá, gente, esse foi mais um episódio com a Grazi Pires, musicoterapeuta. Vamos deixar os teus arroba aqui do teu projeto, do teu pessoal. Uhum. Ela faz um trabalho lindíssimo. Então, se vocês gostaram, curte, compartilha com alguém que você acha que precisa saber disso, ou então que vai gostar dessa história. Te inscreve no canal. Toda semana um vídeo novo, toda terça às 19 horas. Até mais!